Vanderlei Luxemburgo mais perto de renovar no Vasco, Rogério Ceni com seu futuro absolutamente indefinido e a tristeza de Fernando Praz com o adeus no Palmeiras. É sobre esses três assuntos que eu vou tratar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal e quero começar esse vídeo falando sobre a despedida de Fernando Praz do Palmeiras. Ele que estava no clube desde 2013, 268 jogos com a camisa alviverde, pegou o time na Série B, ganhou uma série de conquistas de títulos importantes e é hoje, se não for o principal, é um dos principais ídolos do torcedor alviverde. No sábado, na véspera do último jogo do Palmeiras na temporada, ele usou as redes sociais para mostrar tristeza com a forma como se despedia do clube. E eu quero explicar para você um pouquinho desse contexto. Fernando Praz, enquanto o Alexandre Matos era o diretor executivo de futebol do Palmeiras, já tinha ideia de que não ficaria para a próxima temporada. O Praz entendia que o Matos não gostava muito do trabalho dele, mas a partir do momento em que o Palmeiras decidiu demitir o Matos, cresceu a esperança no Praz de permanecer por pelo menos mais uma temporada. Goleiro de 41 anos de idade, cujo contrato com o Verdão terminava em 31 de dezembro desse ano. Quando surgiram os boatos de que o Rodrigo Caetano seria o contratado, o novo diretor executivo de futebol do Palmeiras, o Praz passou a ter ainda mais esperança, até porque o Caetano e o Praz têm ótima relação, já trabalharam juntos e são muito próximos. Acontece que no sábado, no dia em que o Rodrigo Caetano decide ficar no Internacional, depois de uma reunião com o presidente Marcelo Medeiros do Internacional, o Praz é comunicado pelo Palmeiras de que não faz parte dos planos para o próximo ano. E a tristeza do Praz se dá justamente por isso. Nem há um novo diretor executivo de futebol, não há um novo técnico definido, mas ele já foi escanteado, já foi colocado para fora dos planos e não teve nem a oportunidade de se despedir dentro de campo. Por exemplo, o Dracena, que tem uma trajetória menos bonita do que a do Praz no Palmeiras, ainda conseguiu fazer um último jogo. O penúltimo jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro teve o Dracena como titular. Já o Praz não jogou. Quem esteve na última partida, na vitória contra o Cruzeiro, foi o Everton, que é o titular absoluto. Outro ponto que chateou o Praz nessa situação toda foi descobrir, via imprensa, só mais recentemente, que o Jailson tinha renovado o contrato. Quando o Praz e o Jailson tinham contrato somente até 31 de dezembro de 2018, o Palmeiras anuncia a renovação dos dois por um ano de vínculo. Só que no contrato do Jailson havia a previsão de renovação automática se as duas partes assim o quisessem. O Praz tem uma boa relação com o Jailson, assim como tem com quase todos os jogadores do Palmeiras. O Praz era dos principais líderes e se relacionava muito bem com todo mundo no Palmeiras, mas ele não sabia dessa história da renovação automática do contrato do Jailson, que era seu concorrente por ser o primeiro reserva do Everton. E assim se encerra a passagem do Praz pelo Palmeiras, 41 anos de idade, está à disposição no mercado. O Chico Garcia, jornalista da TV Bandeirantes, informou que o Vasco é um dos interessados, que pode ser o candidato principal a contratar o Praz. Antes de gravar esse vídeo, até entrei em contato com uma pessoa próxima do Praz para saber o que tinha de verdade nisso, e ela disse que ainda não havia tomado pé sobre essa situação. O Praz quer descansar uns dias, tem entrevista coletiva marcada nessa terça-feira, para a partir daí pensar em que caminho vai tomar. Quero falar agora sobre Rogério Ceni, que está livre no mercado para ouvir propostas. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de ter contrato com o Fortaleza até dezembro, ele já comunicou o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, que a partir do fim do Campeonato Brasileiro escutaria os clubes que já haviam o procurado antes. O Rogério Ceni já havia sido sondado, por exemplo, pelo Santos e pelo Atlético Paranaense, mas disse que não abriria em hipótese alguma conversas enquanto o campeonato não acabasse. Então, desde o domingo, depois de o Fortaleza terminar na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, para mim o resultado mais surpreendente entre todos os times que disputaram a primeira divisão nessa temporada, a partir daí o Rogério se declarou à disposição para ouvir propostas. Hoje o principal interessado é o Atlético Paranaense. Dá para dizer que o Atlético também escutava, pretendia, negociava com outros nomes, mas tinha em Rogério Ceni o seu grande foco, o seu plano A. Se essa negociação vai avançar é muito cedo para dizer. Afinal de contas, só a partir de agora o Rogério vai começar a ouvir propostas. Mas dá para assegurar que desde sábado o Rogério já tem em mãos uma oferta oficial do Fortaleza para permanecer por pelo menos mais uma temporada. Foi o Marcelo Paz quem levou essa proposta para o Rogério. A ideia é dar um aumento salarial para o Rogério e fazer esse contrato só terminar em dezembro do ano que vem. O que o Fortaleza oferece além desse aumento? A possibilidade de melhorar o elenco
para a próxima temporada. A base do time está praticamente toda montada. 22 atletas têm vínculo com o Fortaleza para o ano de 2020 e quase todos escolhidos pelo Rogério Ceni, além da perspectiva de disputar no ano que vem um torneio internacional. O Fortaleza se classificou para disputar a Sul-Americana. Por outro lado, o Rogério Ceni teria no Atlético Paranaense a chance de disputar a Libertadores da América. O Furacão, como campeão da Copa do Brasil, garantiu essa vaga. Tem também a possibilidade de assumir o Santos, embora o Peixe ainda discuta com o Jorge Sampaoli sua permanência. A primeira pedida do Sampaoli foi completamente fora da realidade do clube. Ele quer ter 100 milhões de reais para investir no próximo ano. O Santos investiu nessa temporada 77 milhões de reais e se enforcou de uma maneira muito significativa. Então certamente não haverá tanto dinheiro para gastar no próximo ano. A partir daí o natural é que o Sampaoli vá embora e o Santos precise de um outro técnico. Um dos cotados, um dos cogitados era o nome do Rogério Ceni. O Santos, que também já cogitou técnicos estrangeiros, BKSS e Miguel Ángel Ramírez, espanhol que comandou o Independiente Del Valle, são outros nomes que agradam na Vila Belmiro. Então, a partir de agora, o Rogério Ceni vai pesar os prós e contras para decidir que futuro vai dar para sua carreira, e essa decisão é extremamente importante, levando em consideração o erro cometido quando ele assume o Cruzeiro. Embora esse erro tenha sido bastante diminuído por conta de tudo o que aconteceu no Cruzeiro depois que ele saiu. O Rogério cantou a bola, disse que com alguns desses líderes do atual elenco, o Cruzeiro não teria futuro. O problema é que o Itair Machado, o então vice-presidente de futebol do Cruzeiro, preferiu ficar ao lado do Thiago Neves, que era quem comandava a panela no Cruzeiro. E o resultado todo mundo já sabe, Cruzeiro rebaixado pela primeira vez em sua história para a Série B do Campeonato Brasileiro. Para fechar, quero falar sobre Vanderlei Luxemburgo, que deve continuar no Vasco para a próxima temporada. Já houve uma primeira reunião entre o presidente Alexandre Campelo e o Vanderlei Luxemburgo no último sábado. O Vanderlei demonstrou a vontade de ficar e o Campelo reafirmou o desejo de renovar o contrato dele por mais uma temporada. O Luxa já disse que o problema não é salário, ele topa permanecer pelo mesmo valor acordado lá atrás, quando ele foi contratado para salvar o Vasco do rebaixamento. O que pega antes de esse contrato ser renovado é a promessa feita pelo Campelo de que os salários atrasados para a comissão técnica, incluindo o Vanderlei Luxemburgo, e para os jogadores será pago. O Luxa quer ter a convicção de que as promessas que ele fez para os jogadores, de que os salários seriam pagos, isso tudo vai se confirmar. A partir daí, ele aceita renovar o contrato e ficar no Vasco para a próxima temporada. O fato de morar no Rio de Janeiro, próximo da família, o fato de viver um momento bastante interessante do clube, no que diz respeito ao ressurgimento do torcedor. O torcedor vascaíno recentemente bateu 170 mil sócios torcedores. O torcedor vascaíno doou 3 milhões de reais para a construção de um centro de treinamento que passa a valer, que passa a existir a partir do ano que vem. Tudo isso conspira a favor da permanência do Luxa. Então, nos próximos dias, assim que o Vasco da Gama conseguir efetuar o pagamento de salários atrasados, essa questão da permanência do Luxemburgo deve ser sacramentada. Pouco antes de gravar esse vídeo, procurei uma pessoa próxima do Luxa e procurei também um representante da diretoria do Vasco para saber como as duas partes viam essa questão. E as duas partes asseguraram que tudo caminha para uma renovação mais do que natural, que deve ser anunciada nos próximos dias. O Luxa tinha a perspectiva de receber propostas de outros clubes, mas o São Paulo, por exemplo, já garantiu o Fernando Diniz para a próxima temporada. O Palmeiras, que era outra possibilidade para o Luxa, está muito encaminhado com o Jorge Sampaoli. Então as perspectivas e possibilidades fora de São Januário pro Luxemburgo diminuíram. Até por isso é grande a chance da renovação. E eu acho que seria o melhor dos mundos, tanto para o Vasco quanto para o Luxemburgo, dar sequência a esse trabalho muito bem feito. Desde que ele assumiu o clube, o Vasco terminou na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não fosse pelo gol no finalzinho, marcado pela Chapecoense, e o Vasco teria pulado para 51 pontos, teria ultrapassado o Bahia e ficaria na 11ª colocação. De qualquer maneira, uma classificação bem importante para um time que corria bastante risco de rebaixamento. E o Vasco vai ter à disposição, para tentar solucionar os problemas de caixa, a premiação que foi prometida pela Globo pela classificação final do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês sobre Rogério Ceni, Luxemburgo e Fernando Praz. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar sugestão, crítica, opinião, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!